Atos capítulo 2, versículo 14. Podem ficar sentados, amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer a leitura, então, de Atos capítulo 2, verso 14, até Atos capítulo 2, verso 41. São bastante versículos aí, mas nós vamos ler aqui rapidinho. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, era por volta de 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu quero ler mais uma vez aqui alguns versos específicos. O primeiro verso que eu quero ler é o verso 23. Amém? Que diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos,
Aqui diz que quem o matastes? Quem? O que diz a palavra? Verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Quem? Aqui diz vós, não é isso? Vós o matastes. E aí aqui no verso 36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez de Senhor e Cristo. Quem crucificou? Qual é o verbo empregado aqui? O pronome? Qual? Mais uma vez, qual? Mais alto? Vós. Ok? Já no verso 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungindo-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Queridos, essa palavra, eu confesso para vocês que mexeu comigo no decorrer dessa semana. Eu participo de alguns grupos e um irmão perguntou algo e o outro irmão acabou citando esse texto de Atos capítulo 2, verso 37, que diz assim: o que faremos? E é com essa pergunta que eu quero iniciar a ministração dessa manhã. Que faremos? É interessante que quando nós vemos a palavra do Senhor em Atos, o episódio de Atos ele ocorre exatamente logo após a morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Jesus Cristo ele passa 3 anos e meio no seu ministério terreno, instruindo os apóstolos, instruindo os discípulos, ensinando os discípulos acerca daquilo que aconteceria após a sua morte. E ele fala de eventos que viriam depois da sua morte. E um dos eventos que Jesus cita é perseguição, é morte, também ele fala a respeito da vinda do Espírito Santo. E quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que ele passa ainda mais 40 dias andando com os seus discípulos e comendo com eles e continua fortalecendo a fé deles. Ele aparece aos discípulos ainda por mais 40 dias, em momentos específicos. Ele aparece às mulheres que vão visitá-lo no túmulo, ele aparece a Pedro, ele aparece aos 11 discípulos, porque Judas já havia se suicidado. Ele aparece a Tomé, ele aparece aos homens no caminho de Emaús, ele come com os discípulos na praia, em João. Então ele continua fortalecendo a fé dos discípulos, ele continua ensinando os discípulos, e lá em Atos capítulo 1, começa com uma narrativa a respeito do último evento em que Jesus está com os discípulos. E o que Jesus faz ali é encorajar os discípulos a permanecerem firmes. Porque Jesus disse assim: eu vou e enviarei a vós o Consolador. Ele falou assim: eu vos enviarei o Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Para que vocês possam entender, Jesus fala assim: ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra que dá origem a testemunhas no grego, que foi traduzida como testemunhas, é mártir. Ou seja, vocês, se possível, se preciso for, morrerão pelo meu nome. E a palavra que é traduzida como poder é dunamis, que é dinamite. Ou seja, ele diz assim: eu vos darei poder de uma dinamite para que, se possível e preciso forem, vocês estejam dispostos a morrer pelo meu nome. E é com essa palavra que ele encoraja os discípulos a permanecer firme. E aí a Bíblia diz que Jesus, então, depois de dizer essas palavras, ele começa a ser assunto aos céus, ele começa a subir aos céus, e no momento em que ele vai subindo, os homens começam a olhar para o alto e ficar com os olhos fitos no céu. As nuvens vêm, fecham, e Jesus some no meio das nuvens, e o povo não para de olhar para o céu. Eles continuam com os olhos fitos no céu. Eles estavam tão vidrados, tão fixados no evento que eles acabavam de ver, porque Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e agora eles estavam vendo Jesus sendo assunto aos céus. Não era uma visão, não era uma miragem, não era um fruto da imaginação humana, mas era o próprio Jesus que estava ali ensinando eles, confortando, consolando e dizendo para que eles permanecessem firmes na fé. E ele começa a subir aos céus, e naquele momento os homens continuam olhando, a ponto de ser necessário que anjos desçam para dizer para eles pararem de olhar para o céu, porque eles estavam já por um período longo olhando para o céu. E os anjos aparecem para ele e dizem assim: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos nos céus? Esse mesmo Jesus que viste subir descerá em glória refulgente.
E aí quando eles dizem isso, os homens então, eles começam a se preparar para os eventos seguintes. Só que a Bíblia vai dizer que aquilo que Jesus disse, que logo depois daqueles dias, desceria o Espírito Santo, esse evento começa a demorar. Os homens esperam, porque Jesus havia falado isso num dia, e de repente começou a demorar um pouco e nada daquilo acontecer, começou a demorar mais um pouco e nada daquilo acontecer, algumas pessoas começaram a ir embora, outras começaram a se dispersar, mas havia um grupo de cristãos que perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos em oração e comunhão. Eles estavam todos reunidos no cenáculo, numa casa, onde eles oravam incessantemente, até que a Bíblia diz assim, que veio do céu um vento com um som como veemente, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E naquele momento, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e passaram a falar em outras línguas. Mas não eram línguas estranhas, ininteligíveis, eram idiomas humanos. Era glossa. A Bíblia diz que naquele evento da festa do Pentecostes, que era uma festa que ocorreu exatamente 50 dias após a Páscoa, por isso o termo Pentecostes, que é pente de 50, e de penta, né, de 50, e costes de festa, ou seja, festa depois de 50, né, que ocorria exatamente 50 dias após a Páscoa, que era para celebrar a colheita e outras coisas. Vinha gente, era uma das principais festas judaicas, vinha gente do mundo inteiro. Então ali haviam semitas, haviam gregos, haviam egípcios, haviam pessoas de várias nacionalidades que vinham até Jerusalém para adorar a Deus, porque ali era a capital da adoração no mundo. Ou seja, onde estava o templo de Deus, era onde o povo se reunia para adorar. Era a capital da adoração no mundo. Então todas as pessoas do mundo inteiro vinham a Jerusalém para prestar os seus cultos, para prestar a sua adoração. No momento em que o Espírito Santo encheu a casa, exatamente nesse evento, nessa festa, onde haviam pessoas do mundo inteiro, eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, a ponto das pessoas que estavam ali naquela festa ouvirem eles falando no idioma nativo deles. Então havia egípcios ali ouvindo eles falando a respeito de Jesus no idioma egípcio, haviam gregos ouvindo eles falando no idioma grego, haviam judeus ouvindo eles falarem no idioma hebraico, aramaico e todos os outros idiomas. E aquilo eles olharam uns para os outros, e alguém falou assim: eles estão bêbados, isso é uma festa, eles estão aí... eles são beberrões, eles estão aí fazendo algazarra, porque imagine todo mundo falando em uma língua diferente ao mesmo tempo. Mas alguém que tinha uma percepção mais aguçada começou a perceber que eles estavam falando no idioma nativo deles. Ou seja, o grego, quando ouvia eles sendo de fala grega, eles sendo... gregos, né? Ou seja, de fala grega, quando eles ouviam eles falando outros idiomas, falaram assim: eles estão bêbados. Mas o camarada que estava ouvindo eles falar no idioma deles, prestava atenção e falava assim: esses homens, eles estão falando no nosso próprio idioma. Eu consigo entender o que esses homens falam. E eles começaram a prestar atenção naquilo que os discípulos estavam falando. E aí Pedro então se levanta e ele começa a pregar. Só que a pregação de Pedro é uma pregação muito diferente da pregação contemporânea. Pedro vai começar a dizer, ele fala assim: varões galileus. Olha que interessante. Ele fala assim, varões judeus, né? Varões galileus não, eles eram galileus. Ele diz assim: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Aí ele começa a pregar e fala assim: esses homens não estão embriagados como vocês dizem, como vocês pensam, mas isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, aí ele cita a profecia do profeta Joel, que diz assim, que o Espírito Santo seria derramado, e aí ele começa a dizer que Jesus que fez todas aquelas coisas. Ele fala assim: Jesus, Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Aí ele vai e coloca o dedo na cara deles e diz assim: vós o matastes. Ele está dizendo para aquelas pessoas que estavam ali naquela reunião, para aquela multidão que estava ouvindo
tudo aquilo que estava acontecendo, todo aquele fervor, toda aquela experiência estática que estava acontecendo ali, e dizendo assim: olha, o que está acontecendo aqui conosco, nós somos cheios do Espírito Santo e hoje vocês podem nos ouvir na língua materna de vocês. Quem fez tudo isso foi Jesus. Aí quem é Jesus? Não é um homem comum, um revolucionário, um líder político, não é alguém que dizia que tinha um título, não, é aquele que vocês mataram, aquele que vocês julgaram, aqueles que vocês crucificaram, aqueles que vocês derramaram o sangue dele, mas aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e agora está à destra do Deus Pai, assentado sobre a destra do Deus Pai. E quando ele diz isso, ele vai e cita quem? Davi. Que para os judeus era um rei que tinha uma importância muito grande. Aquilo chama a atenção, porque ele não está mais falando de Jesus. Ele fala assim: agora eu quero falar para vocês de Davi, porque dava credibilidade para eles, por dizer que Jesus, além de ser da linhagem de Davi, havia sido profetizado por Davi. Ele fala assim: porque a respeito dele diz Davi. Aí ele fala assim: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E ele cita a passagem que fala a respeito de Davi, e eu quero chamar a atenção para você nesse trecho. Ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. No verso 34, diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse quem? O Senhor, Deus, ao meu Senhor Jesus Cristo: assenta-te à minha direita. E aí ele diz assim: até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que ele faz ali? Ele está dizendo para aquela nação que estava ouvindo a pregação, que não só eles haviam matado, crucificado Jesus, e que eles estavam ali por intermédio de Jesus, que eles haviam matado e crucificado, diz que eles eram os inimigos de Deus, que seriam colocados por estrado nos pés de Jesus. Diz para eles assim: o Jesus que vocês mataram, agora vocês estão prontos, esperando o julgamento de Deus, até que vocês, inimigos de Deus por conta dos pecados de vocês, sejam postos por estrado nos pés de Jesus. E aí a Bíblia diz que no verso 36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Aí é aqui que eu quero fazer o parênteses da mensagem. O que o apóstolo Pedro faz? Ele diz para aqueles homens assim: olha, tudo que vocês estão vendo aqui, toda essa experiência que vocês estão vendo aqui, não é uma experiência humana, não é uma experiência dada pelo excesso de álcool, não é uma experiência, aqui a gente não está celebrando nenhuma festa, mas o que está acontecendo aqui por intermédio de Jesus o Cristo. Aí ele fala quem é Jesus: aquele que eles mataram, aqueles que crucificaram, mas que a morte não pôde deter, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele diz a respeito de Davi, e a profecia que diz assim: até que sentar à minha direita, até que eu o coloque, seja colocado os meus inimigos aos teus pés, os teus inimigos por estrado dos teus pés, ou seja, você vai pisar nos teus inimigos. Primeiro Pedro diz assim: vocês são inimigos de Deus. Agora vocês são inimigos de Deus, vocês são inimigos de Cristo. Agora vocês sentem e esperem o julgamento de vocês, porque o Senhor colocará cada um de vocês, pecadores, que pecaram, que crucificaram Jesus, por estrado nos pés de Jesus. Ele é Senhor, Ele é Cristo, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele reina, Ele está assentado à destra de Deus Pai. Aqueles homens então olharam uns para os outros e falaram assim: ferrou, o que a gente vai fazer agora? E aí eles chamaram, porque a mensagem havia acabado. Pedro pregou a mensagem, entregou a mensagem, e falou assim: agora eu vou para minha casa. Eles falaram: não, peraí. Como assim acabou a mensagem? Como assim você vai embora? Os apóstolos já estavam desmontando os aparelhos de som, né, se a gente fosse falar assim, se a gente fosse contextualizar. Já tinha dado a bênção apostólica, já tinha encerrado o culto, o ministério de louvor já tinha louvado o último hino, mas eles estavam com aquele sentimento assim: estamos condenados. E aí eles vão até os apóstolos e dizem assim: o que faremos agora? Acabou? O que nós faremos? O que eu preciso fazer? O que eu faço agora?
E a Bíblia diz assim que então Pedro, ouvindo eles estas coisas, compungiu seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Sabe o que me chama a atenção nessa palavra? É que a pregação de Pedro fez com que o coração dele se compungisse. Sabe o que é um coração compungido? É o coração quebrantado, um coração esmiuçado, um coração espedaçado, um coração contrito, um coração que diz assim: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não posso mais, eu preciso de uma transformação. E aí a Bíblia diz que Pedro então olha para eles e fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aí ele começa a dizer, exortando, e diz assim: salvai-vos dessa geração perversa. Ele estava dizendo assim: se vocês querem servir a Cristo, é necessário que vocês venham se arrepender. Não há transformação que não passe por arrependimento. Não há mudança que não passe por arrependimento. Não há conversão que não passe por arrependimento. Se você não tem condições de orar, se você não ora dizendo ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, mas não é uma oração genérica: Senhor, perdoa o meu pecado de adultério que todos os dias eu cometo no meu coração. Senhor, me perdoa pelo meu pecado de orgulho. Senhor, me perdoa pelo meu pecado de avareza. Senhor, me perdoa pelo meu pecado de altivez. Senhor, me perdoa pelo meu pecado da mentira. Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Se você não faz isso, é porque você ainda não entendeu qual é a obra de Cristo, o arrependimento genuíno. E a Bíblia diz assim que a mensagem de Pedro para eles era que era necessário que eles se arrependessem. Arrependei-vos e seis batizados. E a Bíblia diz que ao ouvirem isso, de toda aquela multidão, 3.000 pessoas naquele dia se converteram, porque se arrependeram dos seus pecados. Não é se converteram porque naquele dia aceitaram Jesus, porque a experiência de aceitar Jesus traz uma falsa conversão. Nós precisamos entender que quando aqueles homens ouvem a mensagem do Evangelho, quando aqueles homens ouvem dizer que eles eram pecadores, inimigos de Deus, responsáveis pela crucificação de Jesus, e que eles haveriam de ser julgados e condenados, eles disseram assim, eles foram até os apóstolos e falaram assim: o que a gente faz agora? O que faremos? O que faremos? O que eu preciso fazer? Sabe quando você é contratado por uma empresa que você não tem qualificação para o cargo, você não sabe absolutamente nada, e aí é contratado por uma empresa que a vaga ela não exige nenhum tipo de qualificação. Você entra na empresa no primeiro dia e você fica ali esperando, porque você não sabe o que você precisa fazer. Diferente de um especialista que ele é contratado, é uma secretária que é contratada para atender telefone, ela já entra, senta na mesa e começa a atender telefone. Agora a pessoa que é contratada, que ela não tem nenhum tipo de qualificação, ela não tem nenhum tipo de especificação no currículo dela para a vaga, ela fala assim: agora o que eu faço? Ela espera alguém chegar para ela e falar. É isso que os discípulos, é isso que os cristãos, é isso que aqueles judeus estavam vivendo. Ou seja, eles falaram assim: eu quero a vaga, eu quero estar, eu quero entrar, mas o que eu faço? O que faremos? E aí a mensagem dos apóstolos, a mensagem de Pedro, a mensagem dos primeiros cristãos, não era diferente da mensagem que João Batista pregava no deserto. Era uma mensagem que dizia assim: arrependei-vos e seis batizados. Qual é a mensagem do século 21? Qual é a mensagem do ano 2017? Qual é a mensagem do contexto da igreja no Brasil do ano de 2017? Qual é a mensagem para a igreja de hoje? Qual é a mensagem que Deus tem para mim e para a sua vida? Arrependei-vos. Se hoje você fizesse essa pergunta para Jesus assim: que faremos? Eu entendo que eu me tornei inimigo de Deus por conta dos meus pecados. Eu entendo que eu sou responsável pela crucificação de Jesus. Você já ouviu aquele hino que os pregos que o crucificaram eram meus e seus? A mão que batia o martelo era a nossa mão? Você já ouviu esse hino, essa música, essa mensagem? Você consegue imaginar Jesus sendo crucificado? Você consegue? Pregos que pelo menos 10, 15 centímetros, atravessaram as suas mãos para fixá-lo no madeiro.
Jesus ele tinha perdido tanto sangue que era impossível. Jesus ele não morreu como os outros criminosos. Jesus ele entregou o seu espírito ao Senhor, porque a angústia, a agonia, o sofrimento na cruz era tão grande que aqueles pregos que transpassaram as suas mãos e os seus pés, as marcas, elas foram sinais da crucificação, até mesmo posterior à ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que quando Tomé, ele ouve dizer que Jesus havia aparecido aos discípulos, ele diz assim: se eu não ver os sinais dos cravos nas suas mãos e pés, se eu não colocar o dedo ao seu lado, porque ele lembra da lança que foi transpassada pelo soldado romano, em que não saía mais uma única gota de sangue, apenas água, ele diz assim: de maneira nenhuma eu crerei. Jesus, quando aparece ali novamente aos discípulos, ele estende as suas mãos, e nas suas mãos elas não estão perfeitas, porque Jesus já não havia mais em Jesus marcas da crucificação, como a fronte de espinhos, o sangue, as marcas nas costas. Mas quando ele aparece para Tomé, ele diz assim: Tomé, olhe as minhas mãos, olhe os meus pés. Ele levanta a sua túnica e diz assim: coloque aqui a tua mão ao meu lado. E aí Tomé, então, olhando aquela cena, com o coração dele completamente quebrantado e contrito, ele diz assim para Jesus: Senhor, me perdoa. Ele diz assim: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E aí quando Tomé então entende que ele foi incrédulo, mesmo ouvindo tudo aquilo que Jesus havia dito, tudo aquilo que Jesus havia falado, tudo aquilo que Jesus havia ministrado, todo o poder que Jesus havia manifestado em vida, o fato de Jesus ter o testemunho público de 10 homens que haviam presenciado Jesus ressurreto, testemunho de mulheres, testemunho de homens no caminho de Emaús, ele diz assim: eu só acredito se eu ver. A Bíblia diz que o testemunho de uma mulher não era válido para a cultura judaica. O testemunho de um homem não era válido para a cultura judaica, mas o testemunho de 2 homens, sim. Ele estava ouvindo o testemunho de 10 homens, judeus, religiosos, que haviam convivido com ele durante 3 anos e meio e com Jesus, dizendo assim: ele ressuscitou, eu vi, ele esteve aqui, eu presenciei, ele conversou conosco, ele comeu conosco, não era um fantasma, ele comeu, ele falou, nós o ouvimos, nós o abraçamos. Tomé falou assim: só se eu ver. Mas eu não preciso só ver, eu preciso tocar. Porque eu vi ele sendo crucificado. Eu vi o soldado romano batendo com o martelo e as suas mãos sendo dilaceradas. Eu vi que no momento da crucificação, quando ele estava lá na cruz e já não havia mais vida nele, alguém disse assim: quebrem as suas pernas, e alguém disse assim: não, veja se ele já está morto, e foi transpassada uma lança no seu lado. Eu preciso tocar nas suas mãos e pés, porque poderia ser qualquer um dos outros crucificados, ou qualquer outra pessoa, mas eu também preciso ver a marca da lança que só ele tinha. E aí Jesus aparece no mesmo momento. E Jesus estende as suas mãos para Tomé. Diz assim: Tomé, coloque aqui as tuas mãos na minha ferida. Havia um buraco na mão de Jesus. E quando Tomé olha para aquela ferida, ele olha para as suas mãos e não havia nenhum sinal de crucificação em Tomé. Porque aqueles cravos não eram para estar nas mãos de Jesus. Aqueles sinais não eram sinais para a vida de Jesus. Eram sinais para nós. Mas a Bíblia diz que o sangue de Cristo, ele cobriu a nossa vida, ele nos lavou, ele nos remiu. Um sangue substitutivo, porque era o meu sangue e o seu sangue que era para ser derramado na cruz do Calvário. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Para que hoje eu e você pudéssemos perguntar: o que faremos? O que faremos? A mensagem é a mesma de João Batista, é a mesma de Pedro, e é a minha mesma mensagem. O apóstolo Paulo diz assim: eu prego a Cristo e Cristo crucificado. Arrependei-vos e seis batizados. Arrependei-vos. Naquele mesmo dia, 3.000 almas se converteram ao Senhor. 3.000 pessoas entenderam que eram pecadores, inimigos de Deus, prestes a serem julgados e condenados, serem colocados como estrados aos pés de Jesus, e disseram assim: eu me arrependo dos meus pecados.
Que Deus possa falar mais ao coração de vocês. E que essa mensagem possa gritar no coração de vocês. Porque nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado. A mensagem do Evangelho é esta. É Cristo. O Evangelho é Cristo. A nossa vida é Cristo. Toda e qualquer preocupação, ansiedade, cuidado que não seja eterno, é eternamente inútil. Sabe quando a gente gasta muito recurso, muito tempo, muito ansioso por coisas que não são eternas? Isso é eternamente inútil. Que a sua preocupação, que o seu anseio, que a sua vida seja por aquilo que é eterno, por aquilo que é espiritual. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Ele discerne bem todas as coisas. Toda promessa, todo cuidado, toda a nossa vida ela precisa ser analisada sob a perspectiva do tempo. Qual a relevância que isso tem daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e para a eternidade? Como a gente se desgasta, como a gente se preocupa. Essa semana foi uma semana muito difícil, tem sido uma semana muito difícil, porque eu tenho tido muitas crises de ansiedade, muitas preocupações presentes. A exemplo de vocês, eu também sou humano, eu também me preocupo, eu também fico ansioso, eu também fico desesperado, eu também me angustio. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo em Cristo refúgio, eu vejo em Cristo consolo, eu vejo em Cristo conforto, porque nada do que passamos aqui tem valor para a eternidade. Então toda a preocupação que temos é eternamente inútil. Que a nossa preocupação seja eterna. E para a eternidade dizemos, arrependei-vos, seis batizados e será salvo. Amém? A Bíblia diz que os apóstolos pregavam e Deus acrescentava dia após dia à igreja aqueles que haviam de salvar-se. É Deus quem traz, é Deus quem faz, é Deus quem acrescenta, é Deus quem manda o povo. Às vezes a gente fica preocupado, mas a igreja não cresce, a igreja não faz, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mesmo assim, Deus está no controle de toda a situação. Ontem foi um dia de festa para mim, ontem foi um dia de festa para outras pessoas. Hoje eu estava tão cansado que eu falei, eu estou cansado, estou muito cansado, mas a gente precisa ir. E eu venho aqui pregar para vocês como se eu estivesse pregando para uma multidão, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho de pregar a Cristo e a Cristo crucificado e dizer para vocês que perguntam, o que faremos? Arrependei-vos, arrependei-vos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que vocês possam ministrar essa palavra ao coração de outras pessoas. Dizer para outras pessoas que são inimigas de Deus, que estão julgadas e condenadas ao inferno, que Jesus Cristo pode salvá-las. Não é dizer um simples Jesus te ama, esperando que isso mude a vida da pessoa. É dizer que a pessoa está condenada ao inferno, porque se tornou inimiga de Deus, mas que Jesus Cristo é a cura, Jesus Cristo é a libertação, Jesus Cristo é a transformação. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Ele possa falar mais aos vossos corações. Arrependei-vos. E a Bíblia diz assim que, depois desse discurso, as pessoas, além de serem batizadas, e acrescentarem-se quase 3.000 almas. O versículo 42 vai dizer como era a vivência daqueles novos convertidos, como era a vivência daqueles que haviam acabado de aceitar a fé cristã. Verso 42 assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Enquanto nós perseverarmos unânimes na doutrina dos apóstolos, enquanto nós perseverarmos unânimes no partir do pão, na comunhão e na oração, enquanto nós perseverarmos unânimes, cada um cuidando das necessidades uns dos outros,
Deus vai acrescentar à igreja aqueles que hão de ser salvos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e fazer de cada um de vocês com que a chama, o fogo da palavra do Senhor venha se tornar inextinguível no coração de cada um de vocês, para que vocês possam sentir o amor de Deus pelas almas, o amor de Deus pela igreja, o amor de Deus por vidas, assim como Deus tem feito eu sentir no meu coração. Que Deus possa aquecer o coração de vocês para os perdidos, para as almas, para a obra de Deus, para a palavra de Deus, que venha haver temor, que venha haver tremor no coração de vocês, e que vocês venham ter vontade de ler, ter vontade de aprender, ter vontade de perseverar na doutrina dos apóstolos, na doutrina da igreja de Atos, para que nós juntos possamos caminhar, para que nós juntos possamos crescer no conhecimento, na graça e no temor ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.